Teve um momento na minha vida que eu descobri para que eu nasci, para quem eu nasci. E esse momento foi na Itália, eu tinha 22 anos, foi em fevereiro, dia 21 de fevereiro de 2011. E aí, naquele momento, a minha vida toma outro rumo. O que aconteceu naquele dia foi que eu desci no aeroporto de Verona, pela primeira vez eu estava pisando em solo italiano, e eu fui caminhar pela cidade. E eu me lembro da roupa que eu vesti, eu estava com um casaco, um sobretudo, tinha uma manta colorida, assim, que era da minha mãe, pesado, porque estava frio pra caramba, e aí eu atravessei o Rio Adige, numa das 7 pontes de Verona, Verona é uma cidade romana, e olhei para o rio e falei, eu me arrepiei toda, falei, meu Deus do céu, eu já tive aqui, já passei por aqui antes. E era lógico que eu nunca tinha passado por ali, era a minha primeira vez na Itália. Então, essa lembrança de que eu não vivi, nunca consegui esquecer. Foi tão forte, sabe quando você sente uma coisa, né? Você sente um arrepio. E a partir dali, eu disse para mim mesma, eu tenho que dar um jeito de voltar a ficar aqui, eu quero ficar aqui. E essa foi o começo da jornada, porque nesse momento eu só estava indo ali por um intercâmbio, eu era intercambista da faculdade que eu frequentava, em Porto Alegre, da URGS, e esse era o início do intercâmbio de 6 meses de faculdade. E a partir daí eu comecei a pensar, né, como é que eu vou ficar na Itália, como é que eu vou ficar aqui? Não, tem uma coisa de uma cidadania, fala com a mãe, sim. E aí depois eu posso contar mais, mas de maneira assim bem breve, esse momento muda a minha vida e aí eu consegui a partir dali resolver o meu problema e hoje eu acabei transformando esse problema numa solução para mim e como funcionou para mim, assim a gente consegue aplicar para outras pessoas. Eu nasci numa família que ninguém nunca estudou, eu fui a primeira a ter faculdade, a se graduar numa universidade, então isso sempre foi muito forte para mim, o fato de eu ver o que significa poder ter acesso à educação. E eu tive muito privilégio de ter acesso a uma educação de altíssimo nível, porque eu consegui passar numa universidade federal e ali você tem professores incríveis e tive essa oportunidade de, sem custo, ir para o exterior. E ali você começa a olhar e ver, uau, quantas pessoas preparadas, quantas pessoas que sabem, né, muito mais do que eu e tem menos experiência que eu, tem menos idade e sabem muitas coisas. Então, eu acho que esse é o turning point da minha vida que me define. Talvez a minha definição seja uma apaixonada por história, inveterada por viagens e eu sou também muito grata por não trabalhar, porque isso que eu faço não é um trabalho para mim. Eu me divirto construindo árvore genealógica. Esse é um playground para mim. Sabe uma coisa curiosa, né, Felipe? Quando eu estava pesquisando sobre a sua trajetória para a gente conversar aqui, e sobre a sua empresa também, claro, eu acho que é comum empresas que ajudam nessa questão de cidadania europeia, tratar muito assim de mude de vida para, sei lá, ter um bom emprego, uma boa vida. E eu achei tão interessante o contexto que você trouxe, inclusive confirmando agora na conversa, de que tem um contexto todo familiar, né? Porque eu olhei as suas redes sociais, eu percebi que você tem uma conexão muito forte com a família, e assim, e é legal compartilhar que pode ter esse contexto também de reconexão com as próprias raízes, né? Não é só uma questão financeira. Absolutamente. É muito interessante essa questão porque muitos de nós, e eu mesma, ignorava o quanto é importante a gente entender um pouco mais daqueles que vieram antes. Porque até que momento que a gente não se dobra em posição quase que devocional e honra quem veio antes, a gente não consegue ter sucesso em nada que a gente faz.
Então, é muito, muito importante a gente entender um pouquinho mais daqueles que vieram antes, porque esse movimento, ele vem a partir do não julgamento. Quando eu não julgo aquilo que meu pai fez, que meu avô fez, eu consigo ser grata, eu consigo fazer essa reverência. Então, a genealogia, ela é muito mais do que um trabalho de um detetive que desenterra um passado há muito tempo esquecido. Ela é uma recuperação, é uma autodescoberta, na verdade, essa é a palavra. Ela é uma autodescoberta em jornada. Então, quanto mais você aprende sobre quem são essas pessoas, sobre quem foram seus ancestrais, mais você aprende sobre quem é você. E eu fiz esse caminho, então posso dizer que eu hoje sou muito mais feliz, tenho uma relação muito melhor com os meus pais, por exemplo, porque eu entendo o que aconteceu e quais foram as condições de criação e os tragédias e problemas que os meus avós viveram. Por consequência, para entendê-los, eu tenho que ir para os meus bisavós. Né? Então, essa compreensão, esse entendimento faz com que a gente seja um pouco menos com um juízo um pouco mais baixo, seja um pouco mais benevolente com os nossos familiares. E aí a gente vive mais leve, a gente começa a se dar conta, quando você começa a ver as conexões da sua família, você começa a se dar conta de que nós somos todos primos. E pelo fato de nós sermos todos primos, a gente se dá um pouco melhor, a gente é um pouco mais generoso. Porque quando eu sei que você é meu primo, que aquela pessoa que está cruzando por mim é meu primo distante, mas pertence à mesma, nós pertencemos à mesma família, eu tendo, é uma tendência natural do ser humano, a tratar melhor os meus familiares, os meus. Então, esse insight, para mim, é o insight mais poderoso. E eu vou te dizer que isso acontece diariamente. Pensa que outro dia, no escritório, a Liri e a Ingrid, que trabalham uma do lado da outra, vai fazer um ano agora, e elas não sabiam que tinham um parentesco. Uma nasceu em Quaraí, a outra nasceu em Tucunduva, completamente longe de a geografia, improvável completamente. E elas ativaram o filtro do Family Search de encontrar parentes, que você deve conhecer, né? Aquele botão. Relatives around me, né? Parentes ao meu redor. E elas, estavam falando isso por acaso, elas dizendo, você é minha parente. Então, olha só que legal, aí elas têm uma conexão muito maior do que outras meninas no escritório. E isso aconteceu recentemente também em uma sala de aula, porque a gente tem um projeto de voluntariado onde a gente vai nas escolas e fala um pouco de genealogia para crianças. E aconteceu entre duas meninas numa aula, e elas disseram, prof, estava ali falando de genealogia, prof, a gente viu que nós temos o mesmo bisavô, então vocês são prima de segundo grau, e elas não sabiam, estavam estudando, sei lá, há 2, 3, 4 anos juntas. Então, assim, na verdade, nós todos pertencemos a uma grande família, que é a família humana. E se você for pesquisar os dados científicos, vai encontrar, muito provavelmente, a primeira reportagem que vai encontrar é uma reportagem que saiu no New York Times, que diz que era um grande estudo, dizia assim, se todos nós tivéssemos a condição matemática de voltar 75 gerações, isso são 2.000 anos de história, não são 10.000 anos. Todos nos conectamos em uma mesma árvore genealógica. Ou seja, o aborígene da Austrália ao esquimó do Alasca, passando pelo europeu, pelo africano, todos nós nos conectamos numa mesma árvore em 75 gerações, são 2.000 anos. Então, nós, de fato, somos todos primos. Né? E eu acho que esse é o insight. Possivelmente um desejo meu, talvez utópico, ou uma ingenuidade minha, mas eu acredito que se todos nós tivéssemos essa consciência,
alguns preconceitos cairiam por terra, talvez todos os preconceitos cairiam por terra, e também a gente se trataria um pouco melhor. Olha, eu tenho uma visão que, às vezes, algumas utopias e alguns clichês da vida são extremamente necessários. Talvez, acho que, de forma geral, tem muitos clichês por aí, ou utopias, como você citou, que se a gente levasse mais a sério, o mundo poderia ser diferente. Verdade, verdade. Mas eu fiquei curiosa, porque você falou, é muito raro encontrar pessoas que montam a sua árvore genealógica. E hoje eu estou falando sobre um tema que eu acho que é interessante para mim, para muita gente. E por que eu estou falando isso? Porque eu penso que muitas das pessoas que acompanham aqui a nossa conversa são empreendedores, querem internacionalizar o negócio, são profissionais que querem trabalhar fora do Brasil. De forma geral, todo mundo pensa assim, o benefício de ter a cidadania europeia é basicamente viver num país que não tenha tanta violência. E assim, eu acho que me parece que é pouco. Então eu queria te pedir ajuda. Quais os benefícios reais, mais do que viver num país sem ter violência? Quais são os benefícios de ter uma cidadania europeia? Para carreira, para negócios? Muito, muito bom. Eu acho que para responder essa pergunta, a gente teria que responder uma pergunta que é a seguinte: quanto vale a sua liberdade? Essa é a pergunta que a gente geralmente tem que se fazer em termos de opções. Porque a cidadania italiana, assim como a portuguesa, como a espanhola, como a alemã, ela te permite acessar uma série de benefícios que não são óbvios e são pouco conhecidos dos brasileiros, porque a gente aqui é acostumado com muito pouco. Todo mundo que coloca o nariz para fora do Brasil sabe que, por exemplo, a educação é um direito de todo mundo. Todo mundo tem que poder estudar, independentemente da classe social. E esse é um dos fatores primordiais da cidadania europeia. Ou seja, não é para viajar. Mito número 1. Mas cidadania é para viajar? Não. Você vai ficar no Brasil e eu vou te explicar o que você vai fazer com essa ferramenta. Você vai pegar essa ferramenta, você imagina que ela é uma caixa de ferramentas e uma das ferramentas que está ali dentro abre uma porta que chama Universidade Europeia. Depois a gente fala das outras ferramentas, mas esta ferramenta específica abre essa porta. E a porta da Universidade Europeia são milhares de oportunidades. São 27 países. Imagina, quantas universidades existem na Alemanha? Milhares. Então, você tem acesso gratuito a todas essas milhares de universidades. Para que nível vai a sua carreira se você consegue ter uma educação desse nível? Então, se você consegue estudar engenharia mecânica na melhor universidade de engenharia mecânica da França, para que nível vai a sua carreira? A nível mundial, porque hoje a concorrência é a nível mundial, né? Hoje você está no LinkedIn, você pode ser contratado por uma empresa na Alemanha, em Portugal, e trabalhar remoto, né? Então, na verdade, se você tem uma formação global, você entra no mercado global muito mais facilmente. E quem, pai, não gostaria de proporcionar uma educação melhor para o seu filho? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. O que eu quero deixar para o meu filho? O que eu posso deixar, né? Você pode deixar dinheiro, ok, faz sentido, mas o dinheiro eventualmente acaba. O que os pais me respondem é: eu quero deixar uma educação, eu quero deixar uma base para ele poder ter a vida dele, ter a carreira dele, ter a família dele. E então a base que ele pode deixar, essa plataforma que ele pode alicerçar todas essas coisas é a educação, e a cidadania é um instrumento da educação. Esse é um propósito, sempre digo para todo mundo que entra aqui, que a gente é meio, a gente não é fim, a cidadania não é um fim, é um instrumento para você conseguir. No meu primeiro mês monetizado, eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Let's go. I wake up to a